Olá, que bom ter você aqui comigo para ouvir um pouco da minha história e entender como foi que eu consegui sair de uma depressão e me tornar uma terapeuta na área emocional. A minha história começa quando no começo da pandemia eu começo a desenvolver uma depressão. Só que eu sou uma mulher cristã e um pouco antes dessa fase houve um debate na minha igreja sobre depressão, sobre pessoas que tomam remédio para fazer tratamento de depressão, sobre pessoas que fazem tratamento de depressão e acaba não tendo resultado. E eu falo no meio dessa reunião, né, que depressão não era coisa de cristão. Para mim, depressão não era coisa de crente. Só que eu não estou aqui para poder falar de religião, só quero contar para vocês o contexto da minha história, né? Quero que vocês entendam a minha história do começo até onde eu consegui obter os resultados. Então, eu entro nesse debate e falo que eu não aceito que cristão viva depressão. Porque se a gente vive buscando a Deus, uma vida de oração, né, de louvor, que é inaceitável. Mas a minha maior objeção em relação a isso era que não é só o fato do cristão não ter depressão, mas aceitar a depressão e viver à base de remédio e tratamento. E eu tinha isso como algo que não tinha como contestar. Comigo, não. Cristão não tem depressão. Piorou ainda aceitar a depressão e viver à base de remédio. Né? Essa era a minha maior objeção, aquilo que eu bati o martelo e não abri a mão. Até então, que passado um tempo, eu começo a desenvolver depressão. Foi no começo da pandemia e eu não entendia por quê. Porque eu estava naquele estado. Eu questionava muito com Deus o porquê que eu estava naquele estado. Que eu só sabia chorar, eu só queria ficar na minha cama. E um detalhe, eu era líder de mulheres na minha igreja. Nesse tempo a igreja ainda estava funcionando, a igreja ainda não tinha fechado a porta. Porque houve um tempo, né, em que muitas igrejas se fecharam, né, para poder não ter aglomeração, para poder não desenvolver a doença, as pessoas não pegarem a doença. Mas ainda não tinha acontecido isso. E eu era líder de mulheres. E aquilo ainda mais que me confrontava. E o tempo que eu fiquei naquele estado, eu acordava todos os dias e eu orava para Deus. A única coisa que eu conseguia fazer, me arrastando, era orar para Deus, falar com Deus e conversar com Deus, o porquê que eu estava naquele estado. E eu falava com Deus, se eu estou aqui, eu só tenho um propósito. Eu não estou aqui em vão. Eu não estou aqui por um mero acaso. Existe um propósito. E eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. E eu falava isso todos os dias. Todos os dias. Até que eu comecei a escrever um livro naquele estado que eu estava profundamente depressiva, só chorava, só ficava enfiada no meu quarto. Eu escrevi um livro. E aquele livro me chamou muita atenção, porque depois que eu saí na depressão e eu comecei a descobrir, né, onde eu conheci uma pessoa que me ajudou a sair da depressão, e eu comecei a descobrir coisas que estavam naquele livro. E recentemente eu fui fazer um outro workshop, um outro curso, e eu ganho um livro, e o livro fala exatamente sobre o que eu tinha escrevido naquele livro, coisas que eu não tinha noção. Então, para muitas pessoas aqui, elas não vão entender algo que existe por trás, mas eu tô aqui para explicar para vocês entenderem de uma forma clara e objetiva. Então, a minha história começa assim. Eu sou uma mulher cristã que não aceita depressão. Eu sou uma mulher cristã que não aceita depressão e não aceito que as pessoas vivem dependente de remédio. Que elas aceitam a depressão
e que elas aceitam continuar com depressão vivendo à base de remédio. O que, no caso, muitas das vezes os remédios não fazem efeito. Eu não sabia disso lá no começo, quando houve aquela conversa, aquela reunião, né? O tema era falar sobre depressão e eu não sabia do que eu sei hoje, mas eu já acreditava em coisas que eu não sabia. Eu já tinha uma objeção, já tinha uma opinião certa daquilo que eu pensava.